A introdução, isso é um texto que vocês vão ter acesso, ele é da elaboração de monografia na área de desenvolvimento rural, foi organizado por Frauenlich Dornelles. A introdução consiste na formulação simples e clara do tema da investigação, e ela vai incluir breve referência a teorias, relacionando-as com trabalhos anteriores. Agora tem uma dica, por que eu trouxe? Tem uma dica muito legal, que é a seguinte: expressivo número de textos de metodologia, está vendo ali no meio? Sugere que o autor da pesquisa formule na introdução seu problema em forma de questão, em forma de pergunta. Tipo, quais as causas dos acidentes de trânsito do estado do Rio Grande do Sul? Porque fica claro o problema, se ele é uma pergunta, ele é um problema de pesquisa, portanto, vocês estão se perguntando, certo? Então, isso é uma dica para que vocês possam, na introdução, colocarem o problema se perguntando. Tá? Facilita muito para o leitor identificar. Foi. O desenvolvimento, onde são discutidos os dados que se originaram dos objetivos visados pelo estudo. Aqui vocês vão poder, então, ilustrar, apresentar os resultados com o uso de tabelas, de gráficos, etc. E se usem bastante isso. A expressão visual é muito importante no trabalho científico. Se vocês vão tabular dados, por exemplo, vocês têm que analisar uma tabela, mas mostrem a tabela e evidenciem o que é relevante em relação ao problema de pesquisa. 2, final já, conclusão, eu já conversei com vocês sobre ela, que, na verdade, é esta síntese que a gente faz da própria pesquisa, trazendo, então, os resultados que nós encontramos com o nosso trabalho e a contribuição que este trabalho tem, em particular, dentro daquele cenário de discussão. Seguindo, então, agora, em síntese, o que a gente faz? Dito o que se disse no planejamento, no projeto de pesquisa. Dito o que mostrou a execução da pesquisa. Problema. A gente faz perguntas assim, o quê? Para quê? O professor já mostrou isso, né? Metodologia, como? Resultados, o que encontramos, conclusões, qual o ponto de chegada. Isso tudo gera o texto monográfico. Agora, o que interessa é como é dito. Para dizer tudo isso, seja ordenado, seja claro, seja breve. Certo? Sempre visando o leitor ótimo. Né? Agora, eu vou falar bem rapidamente a respeito de uma outra coisa que eu falei sobre o texto, sobre a estrutura, sobre cuidados que a gente deve ter. Mas tem uma situação, que é a situação linguística, gramatical. Aí é que é complicado. A doença do braço passa por isso. Né? O medo que a gente tem de escrever é porque a gente acha que não sabe as regras da nossa língua. Existe uma coisa, um paradoxo em relação à nossa língua. Porque vocês vão para a escola, quando foram para a escola, disseram para vocês assim, vai para a aula de língua portuguesa aprender português. A pergunta é, como é que eu vou aprender uma coisa que eu falo? Vocês entendem isso? Se dizem para vocês, vão aprender inglês, tudo bem, ela é uma língua nova, estrangeira, certo? Não tem problema nenhum. Mas quando a gente vai aprender a língua que nós deveríamos dominar, como é que eu aprendo uma coisa que eu já sei? Não é verdade? Alguém aqui teve uma boa experiência com a língua portuguesa? Eu adoro aula de gramática. Pode dizer, gente, eu ouço todo dia. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava dando aula de manhã, eu tenho 60 alunos em sala de aula. Tá? E a minha disciplina é obrigatória, e é sintaxe, é gramática pura. Ali eu devo ter uns 10 que estão ali porque amam a gramática. Os outros todos fazem porque eles são obrigados, porque eles vão dar aula de literatura ou de língua estrangeira. Entendeu? Então, não tenham medo, pode me dizer. Tá? Agora, por que é isso? Porque eu acho que o professor não diz o seguinte. São duas línguas. A língua que nós falamos, que vocês já sabem que quando nós falamos, um conjunto de outros apoios, digamos assim, acontecem. E a língua que nós escrevemos, que é como se fosse uma estrangeira. Essa que é a questão. Regras que nós utilizamos para falar, nós não utilizamos para escrever. Certo? Ortografia. A gente tem que cuidar com o que diz. Observe lá em cima. A carinha é bem expressiva, certo? Felicidade e a tristeza textuais. Neste trabalho, avaliou-se o efeito da condimentação individualmente, do processo de cura através da utilização de salmoura. Qual é a questão? Nós falamos salmoura, não falamos? Ninguém diz salmoura. Dizes? Mas nós escrevemos... no português falado, é regra isso, gente. Nós usamos sempre e, I, O e U. A gente chama de harmonização. Então, eu não digo, uma coruja me pegou. Eu digo uma coruja. Eu digo, o menino chegou aqui. Eu não digo o menino. Digo ou não digo?
Por exemplo, vocês dizem assim, o advogado. Digam para mim. Alguém para fazer isso? Isso é impossível. Nossa língua não se estrutura assim. A gente diz o advogado, ou a gente diz o advogado. Ninguém diz o advogado, né? Mas nós temos que escrever assim. Como é que é a questão do pneu aí? Como é que é? Eu disse agora pneu, mas eu tenho que escrever não. E o psicólogo? O psicólogo é assim também, né? Então, uma coisa é como nós falamos e os sons que nós pronunciamos. Vocês sabem que nós temos mais ou menos em torno de 70 sons para 23 letras. Alguma coisa de errado deve sair, né, pessoal? Vamos combinar? Então, assim, ó, sons em zã, que o pessoal erra muito, né? Vocês vão fazer um teste, vocês vão fazer um exame. Z. É isso? Tem que escrever com X. Se ligando? Sim? E por quê? Porque eu não tenho uma representação, eu até teria, o pessoal deveria ter feito um Zzinho ali básico, né? Mas o sistema ortográfico, vocês sabem, ele vai mudando. Né? Assim, agora, há pouco tempo, estamos com uma nova ortografia. E se lembram dos tremas? Se mandaram, tá certo? Sumiram. E eu que tenho, imagina, eu trabalho com isso, eu tremo tudo tremo tudo, não. Eu coloco trema em tudo, certo? Eu vejo um U entre outro. E agora o que eu tenho que fazer? Tirar os tremos, é isso que eu tenho que fazer, certo? Então, gente, isso aqui é revisão. Não deixem que o medo de errar na ortografia impeçam vocês de escrever, entenderam? Escrevam. Depois corrijam. Tá bem? Muito bem. Agora tem uma situação ali, ó. E do processo de curará através da utilização de salmoura quente ou fria. Ou é uma coisa ou é outra, porque ali não segue. Acompanhando o desenvolvimento de Escherichia coli, que é um tipo de o que é, gente? É uma bactéria? Tá. Então, sendo uma bactéria, está escrito na nossa língua aquilo ali? Então, ortografia diz que né, da nossa língua tem que estar em itálico. Pode botar aí. Pode tocar itálico em tudo. Vamos parar com essa coisa de portuguesar que não é. Se está portuguesado, é diferente. Tipo estresse. Está portuguesado. Tá certo? Citou latim, grego, o que quiserem. Inglês, itálico lá. Tá? Muito bem. Imprecisão lexical. Olha lá. A análise observa uma maior ou menor possibilidade de visualização dos edifícios que estruturam a paisagem urbana. Como é que uma análise pode observar alguma coisa? Ela não é mais humana para observar nada, não tem olhos. Então, é assim, a análise verifica, certo? Tem que tomar cuidado, gente.